Bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte dessa oitava aula, né, de filosofia medieval. Estamos tratando sobre Agostinho de Hipona, né, o grande Santo Agostinho de Hipona. E preciso também dizer que se a gente fosse realmente tratar de Agostinho, gente, a gente ia passar o semestre só em Agostinho, viu? Porque Agostinho é um autor, né, muito rico, muito grande, né, que não dá para você abarcar ele em uma aula ou duas, né, não dá. A gente começou a falar um pouco dele na aula passada e nessa, né, e enfim, né, não dá. Tem gente que dedica a vida a Agostinho, né? Depois eu tenho amigos que estudam Santo Agostinho há mais de uma década, pra você ter ideia, né? Os caras são apaixonados por Agostinho, né? Então vivem estudando, lendo as obras, comentários, traduções, enfim, é um mundo isso aí. Diz, Aldo. Ô, professor, e qual seria a obra deles? Confissões mesmo, a melhor de todas, a mais que a gente poderia ler assim? Rapaz, eu acho assim que a primeira é as Confissões. Assim, a primeira que você tem que ler de Agostinho é as Confissões. Essa Certo. daí, porque tipo, é onde ele está dizendo como foi que ele chegou no cristianismo, né? Como foi que ele, ao buscar a verdade, como é que ele chega no cristianismo, como é que ele muda de vida, como é que ele buscava a verdade, como eram as suas indagações, né, filosóficas. Então, o primeiro e principal livro eu acredito que seria as Confissões, viu? Tem também comentário aos Salmos, né? Que ele comenta todos Isso, os Salmos, né? isso. Depois que você lê as Confissões, aí você vai para as outras obras, né? Para a Vida Feliz, né? O Solilóquio, o Livre-Arbítrio. Depois você vai entrar naquele dos comentários bíblicos, né? E com isso aí já vai pelo menos uma década da sua vida, né? É. Só o livro dos Salmos, aqueles três São volumes, 3 volumes nessa são coleção dois volumes, patrística. dá para É. dizer que são dois. Só aquilo ali, tipo, o Agostinho é daquele pensador que você lê uma frase e você fica viajando nela, né? Ainda tem isso. Não é que não é um negocinho que você lê e vai-se embora. Não, é coisa que você fica, tá, pega é mesmo. Você fica ali pensando, rapaz, interessante isso aí. Ainda tem isso, às vezes se demora muito em um parágrafo. Porque ele faz você refletir, ele faz você pensar. Então, tipo, um parágrafo não é simplesmente um parágrafo. Às vezes um parágrafo é a manhã toda que você passa pensando nele. Então, Marli, é um negócio sério isso aí, viu? Um negócio realmente sério. Olha o João Diego, chegou aí na área. Bem, João. Entende? Mas assim, gente, ó, um livro realmente assim fundamental, né, pra gente que tá aqui, né, estudando e tal, é as Confissões. Isso aqui é de leitura obrigatória. Antes de morrer, todo mundo tem que ler esse livro aqui pelo menos uma vez na vida. Isso aqui é um negócio maravilhoso. Diz aí, Jéssica. Só para comentar mesmo que a minha dificuldade de terminar Confissões é justamente essa, porque cada frase que eu leio eu quero tirar um print e tatuar na minha alma, porque fico naquela. Então a dificuldade para mim é essa, de terminar até hoje. Rapaz, é justamente isso aí. Olha, quando eu li as Confissões, na verdade, esse foi o meu primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida. Foi as Confissões de Santo Agostinho. Eu estava no ensino médio na época. Aí, não sei como foi, me chegou às mãos esse livro, né, As Confissões. Aí foi o primeiro e que foi o livro que me converteu à filosofia, né? Foi as Confissões, né? Se o Agostinho converteu, né, o André de vida, assim, né, de direção, a minha conversão foi a própria filosofia, né? Porque foi depois de Agostinho que eu comecei a mergulhar no mundo da filosofia e fui, né? Graduação, leitura, mestrado, doutorado, foi as Confissões de Santo Agostinho. Foi o livro realmente que me motivou a pensar mesmo assim, a mergulhar nesse mundo filosófico, que é um mundo realmente sem fim, foram as Confissões. Então, assim, é um livro que você às vezes se demora nele pela complexidade e pela profundidade que ele tem, viu? Porque as confissões, gente, olha, o nome já diz, confissões. O que é que você vai ler nas confissões antes de qualquer especulação filosófica ou teológica? Você vai ver um homem sincero confessando para Deus a vida dele. Aquelas coisas que a pessoa diz apenas para o padre, não diz para ninguém. Pronto, Agostinho disse para Deus e escreveu isso aí. Ele escreveu confessando para Deus. Então você vai ver ali, primeiramente, a confissão de uma alma. É alguém que está se confessando profundamente, sinceramente, diante de Deus, tentando ser o mais transparente possível. Aí isso dá uma profundidade, né, assim, fora do comum, que você está vendo que ele não está escondendo nada.
né? Que ele não está escondendo nada para Deus e nem para o seu ouvinte, e nem para o seu leitor. Ele não está escondendo nada. O Agostinho ele não faz questão de esconder os seus pecados, a sua vida de pecado. Não, ele não esconde isso. Ele confessa isso para Deus e para o seu leitor, né? Que muito ele errou, que muito fez coisa errada, que andou por maus caminhos, que acreditou em coisas erradas. Ele é muito sincero. O Agostinho realmente é um gênio na sinceridade. Diz, Marlene. Mostra essa capa do seu livro novamente. Eu estou aqui com um monte de livro. Qual é a editora dele? Essa é a Paulus, da coleção Patrística. Mas tem outras editoras também, viu? Tem só essa não. É porque eu tô vendo aqui, mas aqui tem uma porção né, dos livros. E aí tem uns que varia tanto de preço que a gente fica na dúvida qual a gente... É porque são traduções, são edições, né, editoras diferentes, mas todos eles é a mesma confissão. O bom desse aqui assim, é porque é um texto com uma tradução muito boa, né? Tal. Mas também tem o da. Tem o da editora Paulo, sendo que em outra capa, que aí ele é mais barato também. É o mesmo, a mesma tradução, sendo que em uma capa. Porque isso aqui é capa dura, né? Por isso que ele é um pouquinho mais caro. Mas tem ele na capa brochura, que é aquela capa mais mole. E é o mesmo, viu? Tanto faz. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, gente, eu tinha perguntado aqui pela Fabiana. Você tá por aí, Fabiana, né? Só para registrar, gente. Alguns chegaram. Cheguei. Alguns chegaram depois, né? A Fabiana teve bebê esses dias aí, né? Eu acho que não tem nenhuma semana, né, Fabiana? Aquela. Eu acho que é outra Fabiana. Oxe, né? Você não? Não. Minha bebê mais nova tem 28 anos. Então é a outra então. É a outra então. Não é essa, é a outra mesmo. Que ela tinha mandado mensagem também. Tá bom então. Então vejam, o Agostinho, gente, ele é um pensador gigante, né? Você vai ler às vezes um pequeno texto dele e você se demora, né? É algo que você tem que ler com calma. Não é algo que você tem que ler na pressa, querendo acabar. Tipo, você vai ler um livro assim, você não tem que ler querendo terminar ele. Não, ali você vai viajar nele ali, né? O Agostinho vai pegar na sua mão e vai andar com você. E ele vai fazer de muitas das especulações filosóficas que ele tinha, as suas também. É um negócio impressionante. Ele pega na sua mão e muita coisa assim que você um dia já se questionou, você relembra aquilo, né? E começa a andar com Agostinho, né? Então é um negócio realmente fenomenal. Aí veja, o Agostinho, né? Ele vai pensar, né? A ideia de um Deus criador, né, a partir, claro, né, dos escritos bíblicos. E isso vai resolver muita coisa na cabeça dele. Porque é admitindo que a criação é uma criação ex nihilo, é uma criação a partir do nada, não é? Que é possível entender a origem, porque agora se sabe que tem uma origem, né? Se tudo veio do nada e veio de um Deus criador, então agora eu já sei qual é a origem. Agostinho diz assim, eu já sei qual é a origem. A origem de tudo é o próprio Deus. E diante daquela questão, e antes de Deus criar, o que é que Deus fazia? O que é que havia antes de Deus criar? Não havia nada, só havia Deus, não é? Simplesmente Deus era. E Deus, no excesso de ser, no excesso de amor, ele explode, né, e cria o universo, não é? O amor dele é tão grande que ele, né, quis, como que, sei lá, mas não por necessidade, mas ele quis transbordar isso aí, né? Claro que eu estou falando aqui em termos humanos, antropomórficos, né? Não tem como também não fugir disso aí. Mas Deus, ele, né, excede o seu amor, então cria o universo. E ele tira tudo do nada. E aí vejam só, aqui está uma das teses fundamentais de Santo Agostinho. Deus cria tudo a partir do nada. E se tudo que tem aí foi Deus quem criou, a matéria não pode ser má. A matéria não pode ser má e nem pode ser fonte do mal, como pensavam os maniqueístas. Aquela seita da qual Agostinho fez parte e depois rompeu.
que era uma das coisas que não satisfazia Agostinho. Essa ideia da matéria ser má, ser a fonte do mal. Agostinho não conseguia acreditar muito bem nisso aí. E como também pensavam os platônicos, né? E os neoplatônicos. Você vê que na tradição platônica mesmo, tipo, para Platão, a matéria era algo mal. Você vê que o próprio corpo humano era uma prisão da qual a alma um dia vai se libertar. A alma precisa se libertar, porque o corpo ele é um invólucro da alma, é uma prisão da alma, né? O ser verdadeiro do homem não é o corpo, o homem ele é sua alma, é sua psique, né? Tanto que uma definição antropológica de Platão, né, na boca de Sócrates, é que o homem é sua psique. O homem é sua psique, sua psique. O homem é sua psique. O homem ele é a sua psique. Sayonara. Sayonara é psicóloga, né? A psicóloga é aquele que lida com a psique humana, com a alma humana. Psique, gente, é o que traduz a palavra alma, certo? Psique é em grego, né? Aí se traduz anima para o latim e depois alma para o português. Aí Platão dizia que o homem ele não é corpo e alma, o homem é sua alma, porque o corpo é deteriorável. E com a ideia de corpo não dá para sustentar a imortalidade do homem. Porque se o homem fosse imortal no seu corpo, e quando ele morre já se desfaria essa doutrina. Porque o corpo se deteriora, ele volta, né, à terra. Então Platão pensava assim, o homem não pode ser corpo e alma, o homem é sua alma. A alma sim, a alma ela vem do mundo, né, hiperurânio, ele vem do mundo das ideias, do mundo perfeito. Ele fica aprisionado nesta prisão aqui que é o nosso corpo, e um dia ele voltará para lá. Então Platão fala muito desse retorno, né, para o sumo bem, para o mundo perfeito, para a perfeição eterna, né, que faz lembrar muito a ideia de Deus, a ideia de céu, de eternidade, faz lembrar muito, né? Então Platão dizia isso, né? E o homem ele é a sua psique, é a sua psique. Aristóteles é quem vai dizer o contrário disso. Aristóteles vai dizer, não, o homem não é só sua psique. O homem é sua psique e ele é soma, né? Ele é corpo. O homem é corpo e ele é alma. O homem ele é corpo e alma, né? Ele é corpo e matéria. Ele é corpo e forma, é matéria e forma. Ele é corpo e alma. Isso é a doutrina aristotélica. Que quem vai desenvolver isso muito bem é Tomás de Aquino, né? Tanto que a antropologia aristotélico-tomista, a antropologia é o pensamento acerca do próprio homem, né? A antropologia aristotélico-tomista, ela parte desse princípio fundamental, que o homem ele é corpo e alma. E Tomás vai somar a isto um outro princípio, que faz parte da alma, que é o espírito. Porque a alma do homem não é simplesmente, como dizia Aristóteles, uma alma racional, também, não é? Mas além de uma alma racional, é também uma alma espiritual. O espírito como que é uma propriedade da alma. A alma como aquilo que torna apenas o homem um ser vivente, que anima. A palavra alma vem de ânima, né? Então é pela alma que o ser humano ele se torna um ser vivente. A alma é aquele princípio vital que torna o homem um ser animado, né? Um ser vivente. Tanto que quando ele morre, ele está desanimado, ele perde a sua ânima, ele perde a sua alma. Então a alma é o princípio vital, certo? Aí, mas Santo Tomás diz, olha, mas na alma do homem tem um outro princípio, não é, que é um princípio fundamental, estrutural e essencialmente humano, que é o espírito. O espírito é um pedacinho da alma que é ali onde se encontra Deus. E é ali onde o homem é capaz de Deus, é no seu espírito. Aí a alma do homem não é somente uma alma que pensa, mas é uma alma capaz de encontrar a Deus. É uma alma espiritual. Coisa que os animais não têm.
Você vê que nós compartilhamos com os outros animais o fato de sermos todos nós animais. Nós somos uma espécie animal, né? Nós somos a espécie Homo sapiens sapiens. É o homem que sabe, né? Então nós somos uma espécie animal como os outros animais. Todos nós temos alma. Nós temos alma, os animais têm alma, por isso que nós somos animais, somos animados. As plantas têm alma, né? Uma alma vegetal, né? Dizia Aristóteles, por isso que ela tem o seu processo vital, né? de fotossíntese, de reprodução, porque também tem um tipo de alma, a alma vegetal. No caso dos animais, é aquela alma sensitiva, aquela alma, né, sensível, né? Que está ali apenas limitada ao âmbito dos sentidos, né? do ver, do tocar, né? do sentir, né? enfim, né? Uma alma que está no âmbito dos sentidos. Agora, o ser humano, além dessa alma sensitiva, sensível, né? Ele também tem a sua alma racional e espiritual. Agora, para Platão não. Isso para Aristóteles e Tomás, viu, gente? E essa coisa do espírito para Tomás, sobretudo, né? Já na tradição platônica, o homem ele é apenas a sua alma. Porque Platão ele tinha essa ideia de que o que está neste mundo material são coisas deterioráveis e por isso são apenas cópias das verdadeiras coisas, das verdadeiras realidades, que é aquilo que está no mundo das ideias perfeitas, onde lá não tem deterioração. Então, se você vê um gato aqui, esse gato que você vê, ele vai morrer. Agora, a ideia do gato, o ser gato, a essência gato, não morre. Então, ainda que matasse os gatos tudinho do mundo, não sobrasse um só, a essência gato estaria intocável. Porque a realidade verdadeira é este mundo das ideias perfeitas, que não está sujeita à corrupção e à deterioração. Aí, no pensamento platônico e neoplatônico, o mundo material tem uma conotação negativa, de deterioração, de imperfeição, de ser apenas cópias das verdadeiras realidades. Aí Santo Agostinho, apesar do Agostinho ele herdar muito da tradição platônica, né, e neoplatônica, de Plotino, sobretudo, que está mais próximo dele ali, apesar dele herdar isso, mas esse desapreço pela matéria ele não herda. E não herda tanto por causa do dogma da criação, quanto por causa do dogma da encarnação. Porque o Agostinho vai pensar, primeiro, se tudo que está aí foi criado por Deus, e Deus é sumamente bom, então Deus não criaria o mal. Deus não criaria a matéria como coisa má. Porque se a matéria veio de Deus, se vem da criação de Deus, Deus não criaria o mal. Então a matéria ela é boa. Porque quando Deus criou, ele disse que tudo era bom. Está lá no capítulo 1, livro do Gênesis, Deus criou todas essas coisas e no final de tudo, disse que aquilo tudo era muito bom. Então o mundo material ele é bom porque foi criado por um Deus bom. Pronto. Né? Ponto. E soma-se a isso o mistério também da encarnação. Porque no mistério da encarnação, o próprio divino se faz matéria. Né? Se faz carne. Né? Cai rologo sarx egeneto, né? Et verbo caro factum est, né? E o verbo se fez carne, se fez matéria, se fez sarx, né? Se fez natureza humana e morou entre nós, e habitou entre nós. Então, aí Agostinho diz assim, olha, se a carne, né? Se a matéria para nada servisse, o verbo não teria se feito carne de jeito nenhum. O verbo só se fez carne porque a carne, a matéria, ela é boa, criada por um Deus bom, e ela também vai ser redimida. Que aí entra naquela discussão, né, naquela parte dogmática, sobre a ressurreição dos corpos, que é uma doutrina bíblica e que o Agostinho adota. Né? O Agostinho repete, porque se Deus ele ressuscita também os corpos materiais, então o corpo não pode ser mal, porque ele vai ser ressuscitado. Entende? E você vê lá no capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Lá no capítulo 15, Paulo diz muito claramente ali, né, que Cristo ele ressuscitou no seu corpo, no seu corpo e na sua alma como primícias
Ele é o primeiro, e depois todos aqueles que pertencem a Cristo também ressuscitarão do mesmo jeitinho. Ele foi o primeiro, depois todos nós um dia ressuscitaremos. Na alma primeiramente e no final dos tempos também no nosso corpo. Né? Que Deus ele vai refazer um corpo glorioso. Porque a gente não seremos alma penada, né? Alma solitária, não seremos nós próprios. E aí parte da compreensão bíblica, né? É que o ser humano ele é uma unidade substancial. O ser humano ele é corpo, ele é alma. A alma para o corpo na visão cristã não é uma prisão, não é um acessório, não, o corpo é o ser humano. Então o ser humano ele é corpo e o ser humano ele é alma. Aí é por isso que tipo lá no capítulo 12, né, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aí São Paulo diz: louvai também a Deus em vossos corpos, porque o vosso corpo ele é templo do Espírito Santo que habita em vós. Então não é para louvar a Deus, para adorar a Deus apenas na sua alma, não, né? Mesmo o seu corpo ele também tem que ser um louvor agradável a Deus. O modo como você vive, como você veste, como você cuida do seu corpo, isso é também, né, um motivo de louvor a Deus, porque o seu corpo é material e a matéria foi criada por Deus. Deus lhe deu esse corpo e é a razão pela qual você tem que cuidar do seu corpo. Que, né, às vezes você fica pensando, tipo, se todo mundo tivesse essa consciência de que o corpo, né, o corpo humano, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e que o nosso corpo ele é também para o louvor de Deus, a gente cuidaria melhor do nosso corpo. Com uma boa alimentação, com exercícios físicos. Né? O André você trabalha na área do esporte, né, André? Então veja, a gente cuidaria melhor do nosso corpo. Porque muitas vezes a gente, até quando vai confessar mesmo, né? A pessoa confessa os pecados da alma e não confessa os pecados do corpo. E é pecado contra o corpo você não cuidar bem do seu corpo. Entende? É pecado, veja. A pessoa que vive, né, assim, deleitada em coisas só gordurosas, só coisas transgêneros, só aquelas, né, colesterol, né, salsicha, embutido, salão, aquela coisa toda. Você está estragando refrigerante, né, fumar, beber, bicho, você está estragando com o seu corpo. Que Deus lhe deu. Cachaça também, né? Cachaça, não tem hora para dormir, vai acabar com a sua saúde corporal. Você está pecando, você tem que dizer isso pro padre: eu estou cuidando do meu corpo, não, Deus me deu um corpo e eu estou uma esculhambação. E ninguém confessa isso, né? A pessoa quer confessar os pecados só da alma, mas o ser humano não é somente alma. E quando você confessa apenas as coisas da sua alma, você está ali partindo, né, bipartindo, né, a unidade substancial que é o ser humano. Então você tem que cuidar bem do seu corpo. Né? Então quando vocês terminarem essa aula aqui, gente, todo mundo se matricule na academia. Amanhã já procura uma academia aí, certo? Ou pelo menos dar uma carreirinha, uma dieta, né? Sei lá, marque um nutricionista para cuidar do seu corpo. O negócio não é brincadeira, não. Eu comecei a dieta hoje, viu? Pronto, tá então já tá na linha certa aí já, Sayonara. Diz, André. O senhor tá falando aí, minha cabeça fica... fico pensando, eu tento sempre contextualizar e pensar um pouco nas outras ideias, né? Que se faz um contraponto ou religiões mesmo, né? Então, quando o senhor está falando aí eu estava colocando aqui assim, escrevendo que para Agostinho essas ideias do bem e do mal, da pré-existência ou não da matéria e a busca para a vida eterna, o caminho para a vida eterna, né? O senhor falando aí, o senhor está sempre colocando a fé em Jesus, né? A busca pela graça, os sacramentos, aí o senhor não falou do sacramento, mas o Chico vai falar disso também, né? Da Trindade, o amor a Deus, ao próximo. E isso, aí você buscando aqui, o que é que se contrapõe a tudo isso? É que as outras ideias, ou filosofias, você fala sobre Platão e tudo mais, o pessoal foca mais na filosofia, né? Na sabedoria, na meditação, enquanto que outros, como o judaísmo e outras religiões, busca pela prática espiritual, por ter uma vida virtuosa, né? Como se isso fosse a meditação, o yoga, culto aos ancestrais. E se a gente trouxer mais para o tempo mais contemporâneo, muitas pessoas vão buscar essa eternidade na ciência, né? A ciência vai dar a resposta para
a eternidade, o ser humano vai viver eternamente, né? O progresso é que é a prova, né? E na época de Roma também, eles buscavam pelas obras, né? Também. Então, você vai ficar marcado, a sua eternidade, as pirâmides que você construiu, o Coliseu que você construiu, ninguém vai esquecer você jamais pelas obras, né? Pelas obras que as pessoas deixam, né? Então, ele faz feito João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? É incrível, cara. É incrível. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, gente, então vejam, então o Agostinho ele vai, né, colocar, sobretudo dentro da teologia cristã, essa ideia, né, do corpo humano, né, do mundo material ser algo bom. Isso como uma contraposição, né, sobretudo ao maniqueísmo, ao gnosticismo. A gente já falou sobre ele, né? Então Agostinho, quando está falando da bondade da matéria, né, da bondade da corporalidade, ele está falando ali, né, contra gnósticos, contra maniqueus, contra neoplatônicos, né? Então todo esse pessoal que tinha essa negação à bondade da matéria. E olha só, né, se a gente fizer uma contextualização aqui, né, do pensamento, né, do Agostinho, né, para uma reflexão mais odierna, a gente vê o seguinte, que tipo, a matéria, ela é criada por Deus, né, e segundo a consciência bíblica, né, São Paulo, capítulo 12, né, da primeira carta aos Coríntios, o corpo ele é para o louvor de Deus, né, então ele diz lá, né, louvai também a Deus nos vossos corpos. Aí veja só, os prazeres corporais, né, nessas correntes platônicas, né, gnósticas, né, nas suas, né, múltiplas facetas, enfim, maniqueísmo, até os prazeres corporais, eles eram fonte do mal. Então, tipo, prazer sexual, por isso que eles preferiam, né, o celibato ao matrimônio, né, já para, né, privar, né, do prazer sexual. As comidas, geralmente optavam por comidas não saborosas, né, para não ter a sensação de prazer, porque eles tinham essa ideia que o prazer era algo ruim, né, porque mexia com essa parte corporal nossa, né. E se você olha hoje em dia, por exemplo, né, se o nosso corpo ele é para o louvor de Deus, né, se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, o que mais, né, uma das coisas que mais, né, o inimigo de Deus investe é numa descaracterização do templo de Deus, que é o corpo. Você vê que muita coisa da depravação mesmo está ligada ao corpo. Muita coisa da decadência humana. Isso estou falando do ser humano de hoje, né? Está ligado ao corpo, ao mau uso do seu corpo. Você vê que essa exposição corporal toda que a gente vê aí, né? Você liga a televisão, você vê o povo todo mundo nu ou seminu, né? E fazendo coisas, né, muitas vezes bem, enfim, abjetas mesmo. Veja que ali está o oposto dessa valorização do corpo. Porque no cristianismo puro mesmo, há uma valorização do corpo, só que do modo correto. E o que nós temos hoje nessas correntes, nessas tendências hedonistas, chama-se isso de hedonismo, essa busca do prazer, né, corporal, sensível. Nessas correntes hedonistas, na verdade o que nós temos não é uma valorização do corpo, embora se alegue que estamos valorizando o nosso corpo, mas não é uma valorização do corpo, é uma desvalorização do corpo. É uma desvalorização daquilo que Deus deu para o louvor dele, que é o corpo. Entende? Então veja que muito disso aí que nós temos aí, né, que a gente assiste, né, de hedonismo, né, enfim, essa coisa toda aí, muito está ligado a essa deterioração do valor do corpo humano. Você vê quanto dessa musicalidade mais recente aí que nós temos aqui no país, quanto ela não degrada o corpo humano, né? Com a dança, com a letra, né? Você vê que vai degradando mesmo, baixando mesmo assim o nível, né? Não é nem ao nível animal, né? Porque o animal ainda não está nisso aí, ainda está um pouquinho acima, né? Está lá no subsolo mesmo, entende? E veja que nisso aí há todo um investimento. Aí é por isso que o antídoto contra esse hedonismo de deteriorar, né, o
o que Deus faz, né? E no âmbito do corpo, da corporalidade, o antídoto contra tudo isso aí é a castidade. Que essa castidade não é somente uma castidade abstinente, porque também tem a castidade matrimonial, né? Mas veja que o antídoto contra essa depravação corporal todinha que se assiste aí, dessa tendência hedonista aí, é a castidade. Aí é por isso que a igreja ainda hoje acredita piamente que todo mundo, né, precisa viver a castidade. Seja o casal, seja o solteiro, cada um a seu modo, né? Mas viver a castidade, porque é a forma de valorizar e vivenciar corretamente o seu corpo. E seus impulsos, suas tendências, seus instintos, que são dados por Deus. Você vê que, por exemplo, o instinto sexual, né? O impulso sexual, tudo isso é dado por Deus. E uma vez direcionado da maneira correta, né, ali está o louvor do Criador. Tanto que, tipo, muitos dos teólogos moralistas, né, os teólogos morais, eles falam muito isso, que tipo, em uma casa mesmo de família, uma casa de uma família cristã, ali tem pelo menos 2 altares, né? Um é a cama do casal e outro é a mesa. E 2 lugares onde nós temos prazeres corporais. Veja, que são 2 lugares onde tem prazeres corporais, mas são 2 altares sagrados. É por isso que esses lugares não devem ser profanados, não devem, né, estar de qualquer modo, de qualquer jeito, né, fazendo qualquer coisa na cama ou na mesa. Né, porque são 2 lugares sagrados da casa, são 2 lugares de comunhão. Né, veja que ali em torno da mesa tem uma comunhão, a família deve se reunir ali em torno da mesa, ali é um lugar da comunhão. E é por isso que, tipo, né, a família tem que se reunir ali na mesa. Perder esse costume é perder muito do senso familiar. Porque tem momentos estratégicos que a família ela se encontra, ela tem que estar junto. E um dos momentos privilegiados, sobretudo o casal que já tem filhos, é em torno da mesa. Aí contra isso, o que é que o Satanás inventa? Aí tipo, um tá comendo na mesa, outro tá assistindo no sofá, outro tá não sei aonde, tá trancado no quarto, pronto. Aí o Satanás inventa, né, essas distrações para desagregar a família. E o antídoto contra isso é voltar todo mundo à mesa, a sentar-se à mesa, a comer junto no mesmo horário, sempre que possível. Porque isso tem um sentido cristão, né, e o senso mesmo, né, dessa integralidade humana. A família ela se mantém entrelaçada quando em momentos estratégicos ela está sempre ali, ó, juntinha. Então na hora de você fazer a refeição, desliga tudo, desliga diabo de novela, desligue tudo, coma ali com sua família, converse com a mulher, com o menino, com seu marido, né? Faça desse momento um momento de comunhão, né? Porque isso aí é realmente, né, um testemunho mesmo, né, de vida, quando a família consegue se juntar em um mundo que está cada vez mais desagregado. E se você quer ter uma família forte, né, uma família realmente assim firme mesmo, né, para as adversidades que vêm, é só manter sua família unida. E esses momentos são momentos que ajudam muito. Assim também como o casal, né? Se você quer ter, né, um casamento forte, um casamento, né, firme ali, faça da sua cama um momento sempre de muita comunhão, não é? Do vivenciar mesmo ali, né? Seja no carinho, né? Seja na relação sexual, enfim, né? De fazer daquele momento um momento de comunhão. E que isso é uma coisa agradável a Deus, viu, gente? Isso é uma coisa agradável a Deus. E se, tipo, por exemplo, no seu quarto, né, tiver uma imagem lá de, sei lá, do Sagrado Coração de Nossa Senhora, na hora da relação sexual não é para virar o santo não, para o santo não ver, né? Porque tem gente que faz isso. Na hora, né, vira o santo ao copo para o santo não ver. Tem nada disso. Pode deixar o santo descoberto. Isso não existe, né? O santo sabe o que você está fazendo e isso é agradável a Deus. Quando é um casal sacramentar tudo mais certinho, isso é agradável a Deus. Pode deixar os santos ver que os santos vão abençoar. É o pay-per-view de Deus, né? Pois é, tem que vira o santo para a parede, né? O santo não está vendo a safadeza. Não tem nada disso aí, viu? Isso ali é abençoado por Deus, porque foi Deus quem fez aquilo aí, né? Diz, Fabiana, você ia falar? Eu ia só, assim, fazer um comentário sobre o que você falou em relação à questão dos animais, né? Quando você coloca que somos justamente racionais, porque justamente para que a gente consiga distinguir uma coisa que é instinto, né? Que o animal ele usa o instinto.
E a racionalidade, ela vai usar também a razão, né? A razão, a emoção. E muitas vezes as pessoas, principalmente os jovens de hoje, usam muito o instinto. Ele não usa a racionalidade e eles geralmente utilizam o termo, né? Meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Com minhas Não é? regras, né? Não é com minhas regras e tal. E às vezes lá na frente a consequência é maior, porque quando a gente não pensa, já dizia minha mãe, quem padece é o corpo, que é justamente onde você coloca, né, que o corpo ele é um templo do Espírito Santo. Então, uma vez que eu não tenho respeito a esse termo, a entender a seriedade do que é o meu corpo, então eu automaticamente já não sou mais racional. Levo o nome, que é como eu costumo dizer, né? Tem muitas pessoas que são analfabetos funcionais. Eles sabem ler e escrever, porém eles não são letrados. E hoje a sociedade ela é justamente isso, ela é funcional. Ela não é letrada o suficiente para começar a compreender. Que eu entendo que são meu corpo e minha regra. Mas ao passo que eu não dou o devido valor, eu me banalizo. Isso. Olha, gente, eu tinha mencionado para vocês o capítulo 12, né, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É um capítulo muito bom de ser lido, viu? Na verdade, a carta toda aos Coríntios é um negócio realmente muito bom, sobre quando você entende o contexto maior em que está inserida essa mensagem na carta aos Coríntios. Mas também o capítulo 6 e o capítulo 7, né, são muito bons, né? Eu até deixaria como dever de casa para vocês, né? Ler o capítulo 6, 7 e o 12, né? Porque vai tratar muito o 6, 7 e o 12 sobre essa coisa do corpo. E isso tem uma influência muito grande no pensamento de Agostinho. Se vocês puderem, vocês leiam, né, esses 3 capítulos. Porque, por exemplo, no capítulo 6, né, quando ele vai falar ali da fornicação, começa dizendo, a partir do versículo 12, né? Aquela coisa, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. É a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta, vocês leiam isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 7 e 12. Porque isso influi no pensamento de Santo Agostinho. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o corpo. Ou melhor, os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e estes. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. Veja, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. E não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os vossos membros, os membros de Cristo, para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo não. Não sabeis que aquele que se une, e aí segue toda a narrativa, né? Aí versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo ele é templo do Espírito Santo que habita em vós e que recebeste de Deus, e que portanto não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai portanto a Deus em vosso corpo. E no capítulo 7 vai falar sobre a virgindade, sobre a castidade, sobre o celibato. Porque qual o benefício, né, do celibato consagrado, da vida celibatária consagrada, que é o caso, por exemplo, dos padres, das freiras, das monjas. Então São Paulo fala disso aqui. E essa carta aos Coríntios é uma carta bem importante, gente, porque Corinto é uma cidade de muita depravação. Olha, Corinto, eu não sei nem a que comparar hoje em dia, mas isso é um negócio, sei lá, é tipo um baile de funk. Corinto era mais ou menos isso, né? Como se fosse um grande baile de funk, assim, né? Com todo respeito aos choqueiros, né? Mas, veja, Corinto era um negócio depravado. E como era uma cidade portuária, era uma cidade muito comercial, então tinha muita prostituição. Tinha muita prostituição, né? Muito centro de prostituição em Corinto, né? O negócio era tão depravado que até surgiu, né, dessa depravação, um ditado popular na época que dizia assim: eu vou corintiar. Quando dizia eu vou corintiar, era cair na bagaceira, né? Era fazer presepada. Então você vê, aí era uma cidade muito marcada por
orgias sexuais, né, por muita depravação, né, por muita prostituição. Era muito mesmo, era uma cidade muito comercial, muito depravada, né? Aí veja, os cristãos de Corinto, né, aqueles que provieram do paganismo, se converteram e isso eram questões problemáticas na comunidade cristã. Aí quando São Paulo escreve nessa carta aos Coríntios, falando muito sobre corpo, sobre castidade, é porque o público dele precisava ouvir aquilo. Veja, quando você entende esse contexto maior, você vai entender por que ele está falando isso. Por isso que antes de a gente ler um livro bíblico, o bom é aquela introdução geral ao livro bíblico, para lhe dar noção, né, de que mensagem é essa e por que ele está tratando esta mensagem para este público em específico. Você vê, por exemplo, se fosse, sei lá, se fosse São Mateus, escrevendo, Mateus não ia escrever sobre isso. Porque o público de Mateus estava ali na Palestina, era um público que já vinha da observância da lei judaica, então era um pessoal que obedecia os preceitos, né, da Torá, então não tinha essa vida depravada. Mas esse público de Paulo não, era um pessoal perdido. Entende? Então, a carta aos Coríntios vai tratar muito, é uma carta que, tipo, para Agostinho é uma carta importante, né, porque trata muito da sexualidade, da corporalidade, nessa perspectiva salvífica, que o corpo ele é bom porque foi feito para o Senhor e o Senhor é para o corpo, assim como o corpo deve ser templo, né, para o Espírito de Deus. Compreendem? Então vocês leiam, né, e se quiser ler a carta toda é melhor ainda, né? Aí é melhor ainda, pelo menos esse capítulo 6, 7 e 12, né? É muito bom porque Santo Agostinho vai tratar disso. E uma coisa que eu não estou entendendo muito bem é como é que um professor de filosofia está prescrevendo leitura bíblica, né? Esse negócio está... Não sou mais professor de filosofia como antigamente. Porque a pessoa prescreve, né, o dever de casa, lê, sei lá, Aristóteles, Platão, né? Prescrevendo os textos bíblicos. Mas é porque são textos que influenciam o pensamento, né, de Agostinho. São textos importantes. Tá certo, gente. Querem falar alguma coisa, perguntar, comentar? Digam aí qualquer coisa. Tudo certo, nada errado. Então tá bom, que bom, né, gente? A gente vai aprendendo juntos. Né? Eu acho que foi bom essa interação, as pessoas contribuindo com o entendimento, né? Agora, sim, essa aula, ela é um convite para quem não leu, né? E para quem leu, é a certeza de que você leu o melhor livro da sua vida. É verdade, né? Esse aqui é um livro obrigatório, viu, gente? Até porque, né? Quando você chega lá no céu, aí Santo Agostinho, a primeira coisa que ele vai lhe perguntar é essa. Ele vai dizer, sim, e as confissões, você leu ou não leu? Talvez ele não pergunte por outros, né? Sei lá, pelas as retratrações. Talvez não pelo o solilóquio, não sei, né? Mas por isso aqui ele ia lhe perguntar, viu? Como também Aristóteles pela metafísica, isso aí é certo. Tá certo, gente. Então tá bom, né? Vocês fiquem em paz, né? Fiquem com Deus, né? Ele permaneça conosco, não é? Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome de Uma semana bem Pai, abençoada para todos. Amém, gente. Amém. Paz, Abraço a Senhor vos todos. acompanhe, viu? Tá bom, tchau, tchau.